E a gente começa essa conversa hoje. O senhor trabalha na UTI, trabalha em Pinhal, Pinhal está 100%. Esse aumento, essa segunda onda, isso já era esperado, esse aumento de casos nesse início de ano, doutor? Esse aumento de casos que nós estamos vendo agora é um somatório de fatores. O primeiro fator é uma segunda onda, que a gente já está vendo acontecer na Europa, nos Estados Unidos, e já era previsto que ia acontecer aqui. Nós estamos há quase um ano dentro dessa pandemia e isso também já era esperado que fosse acontecer. Primeiramente, pela falta de controle populacional, a falta de orientação ou de, vamos dizer, de consciência de todo mundo da importância de usar máscara, lavar a mão e fazer o distanciamento social. E segundo, porque quem usou a máscara e como a gente usou a máscara e usou a proteção, o vírus se adaptou a isso. Ele é um ser vivo e ele quer sobreviver, infelizmente. E ele se adaptou para se tornar mais virulento e ter um poder de transmissão maior. E por isso que há esse aumento de casos. É um somatório de falta de controle com a adaptação do vírus. Tá? Realmente aumentou muito os casos. Na UTI que eu trabalho, a gente responde pela DRS de São João da Boa Vista e muitas vezes do estado de São Paulo todo. Então a gente recebe casos São João, Aguaí, Pinhal, Santo Antônio de Jardim, Santa Cruz das Palmeiras e até Sumaré, Hortolândia, Campinas, pela falta de leitos lá. Nós estamos com a UTI lotada, a enfermaria de Pinhal está lotada e mesmo com uma estrutura muito bem feita para trabalhar com isso, nós estamos passando aperto. O apelo da gente aqui é para que todo mundo, por favor, tenha um pouco de consciência com a família do vizinho, com a sua família, com o seu avô, com o seu pai, com a sua mãe. E com você mesmo. O Covid não é doença grave para idoso. O Covid é doença grave para qualquer um da faixa acima de 20, 30 anos. Nós já atendemos lá pacientes de 30 anos, nós já atendemos pacientes de 40 anos, nós já atendemos pacientes de 50 anos. É claro, a grande maioria está nessa faixa maior, mas nós já tivemos um paciente lá de 30 anos gravíssimo, e que não houve o suporte intensivo com protocolos internacionais, que é o que a gente segue. A gente não inventa tratamento, a gente segue o que a comunidade internacional está fazendo. A gente ainda perdeu o paciente. Vocês viram recentemente o caso da colega doutora, natural de Ibitura de Minas, que faleceu no Paraná. Não é brincadeira, gente. A coisa é feia, feia mesmo. O desespero familiar é muito grande. A gente vê pai e mãe sendo internados junto. Então, esse aumento de número de casos é isso. Eu não estou aqui para fazer crítica social, econômica, política nenhuma, mas nós já estamos há um ano dentro dessa pandemia. É impossível que as pessoas não consigam se organizar para atender a demanda econômica e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde. Eu entendo e eu acho louvável que todo mundo tenha que trabalhar, que cuidar do seu serviço, pagar seu funcionário, sobreviver, mas dá para a gente organizar isso. Dá para organizar em horário, dá para organizar em proteção. A gente entra em lugar público, supermercado, uma padaria, e muitas vezes você vê pessoas sem máscara lá dentro. E eu fico com vergonha, às vezes, de estar de máscara, porque as pessoas olham para você sem máscara como se você fosse ridículo. Ridículo é quem entra dentro de um lugar desse sem proteção. Existe um grande número de pacientes que são assintomáticos e que são só vetores, estão levando a doença para outra pessoa. Então não ache que porque você é forte, que você faz academia, que você se alimenta bem, que você não tem doença nenhuma, que você não pode estar sendo portador de levar essa doença para outra pessoa. Então, a primeira mensagem que eu gostaria de passar é que, por favor, gente, se cuidem mesmo. A Prefeitura de Andradas, a administração tem feito esforços aí para tentar cuidar de todo mundo, mas é complicado. A estrutura de Andradas é pequena frente ao que a gente precisa. O pessoal do setor de vacinação, da policlínica, está tentando fazer o melhor possível. E as pessoas têm que ter consciência que tem pessoas que são primordiais a serem vacinadas. Eu não estou querendo dizer aqui que não é todo mundo que tem que ser vacinado, que ninguém tem direito, não. Mas quem está na linha de frente de verdade que precisa ser vacinado. As outras pessoas têm que ter um pouquinho de paciência e entender essa posição. O coitado que está lá no pronto-socorro o dia inteiro atendendo o enfermeiro, o coitado que está lá na sala de triagem, ele está em contato com o vírus muito mais do que pessoas que estão dentro de consultório. A gente tem tentado dentro da clínica, da nossa clínica aqui em Andradas,
segurar o máximo possível, controlar o máximo possível. E mesmo assim a gente tem gente contaminada perto da gente. Então o primeiro apelo que eu vim aqui é para dizer isso. Tá? Você trabalha na UTI em Pinhal, você trabalha todo dia com pessoas que foram contaminadas, que o caso está agravando, mas você também passou isso na família. Passei. Então são duas situações, e você também trabalha com a família dessas pessoas. O Covid, ele é muito mais do que isso, que as pessoas às vezes não acreditam. Por isso é importante manter essas orientações, fazer as medidas de segurança. Isso é essencial hoje, né? Mais do que nunca. Mais do que nunca. Como você citou, João, eu tive 2 casos dentro da minha família. Meu pai, que é querido por tanta gente em Andradas, meu pai quase morreu. Quase morreu. Enquanto ele quase morreu, minha mãe estava mal em casa. Nesse meio tempo, minha avó faleceu. O coordenador original nosso lá de Pinhal, o Dr. Luiz Fernando Zarpão, um anjo. Esse cara era um anjo. 55 anos. Ele faleceu de Covid. Nós perdemos um irmão lá em poucos dias. Então, se adaptando, eu acabei ficando como coordenador junto com outro colega agora. Porque é triste. E todo dia a gente tem que ligar para a família, que não pode ir lá ver o parente dentro da UTI. É muito triste você ver um familiar de uma outra pessoa sendo internada, a família desesperada. E muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue vencer a doença. E você tem que ligar para uma família, conversar com uma família, explicar a situação, dizer que foi muito grave. Então a gente tem que se sensibilizar com o próximo. O que falta hoje é consideração e humanidade de verdade. Mais do que nunca, gente. Por favor. Hoje, quando que eu vou buscar atendimento? O que eu faço para buscar atendimento? Eu estou com gripe, eu estou com resfriado ou eu estou com Covid? Como diferenciar isso? Como vou ligar aquele alerta? Opa, peraí, vou ficar quietinho em casa, não vou sair. Bom, até que prove o contrário, todo estado gripal é suspeito de Covid. Estado gripal é o quê? Nariz escorrendo, uma tossinha, dor no corpo, um pouquinho de febre. A gente sabe que não tem só o Covid, tem outros vírus no ar. E até algumas pessoas perguntaram assim, mas eu não estou vendo mais resfriado, eu não vejo mais dor de garganta, eu não vejo mais sinusite. Porque o pessoal está usando máscara. Os outros vírus não têm essa transmissibilidade. Mas algumas coisas são importantes. O Covid ele pode se apresentar com uma forma respiratória inicial, um resfriadinho comum. Ele pode se apresentar num quadro semelhante à dengue, muita dor no corpo, muita dor no olho, muita febre. E ele pode se manifestar inicialmente como um vírus que faz gastroenterite, diarreia, vômito. Então esse é o grande problema. A gente não consegue só esse tipo de sintoma, isso é Covid. Então até que prove o contrário, tudo é Covid. É melhor você pensar assim. É melhor você começou com um estádiozinho gripal, você ficar em casa, observar. Um resfriado normal, os sintomas vão sumir em 2, 3 dias. O Covid, isso vai perpetuar. E no Covid, o grande problema é que os sintomas vão piorar a partir do 5º dia lá para o 10º dia. E por isso o isolamento de 15 dias é importante. Não só para você, naquela fase alta de transmissibilidade, que é do 5º até o 10º dia, e aí é onde você tem uma carga viral maior para poder transmitir, mas também para que você fique monitorado e, em caso de necessidade, procure um atendimento. Como a gente tem muito trabalhador, pessoal que recebe, que é registrado e tudo mais, e precisa de um atestado para ficar em casa, o Sistema Público de Saúde é o responsável para cuidar disso. Infelizmente, nós médicos ou os médicos que têm clínica não podem fazer esse tipo de atendimento porque tem que gerar uma notificação e nada mais correto que o sistema de saúde público faça essa notificação para que a gente saiba de verdade, tem 100 casos, 120 casos, 150 casos, 90 casos, né? Mas o ideal é que você se cuide. Começou a ter febre muito alta, prostração, falta de ar. Falta de ar é o quê? Eu vou daqui na poltrona, eu vou bem. Eu comecei a ir daqui na poltrona e comecei a ficar cansado, não é um sinal bom. Uma outra coisa que a gente fala é prender a respiração e contar até 10. Enquanto isso estiver tudo bem, tranquilo. Começou a fazer isso, começou a ficar cansado, tem que procurar um atendimento. O grande problema que a gente tem no atendimento é a dificuldade em diagnóstico preciso. Por quê? Porque os exames são feitos em intervalos de tempo para que ele possa ser positivo de verdade.
O primeiro deles que a gente faz é o tal do PCR, que é aquele da coisa lá no nariz. Para que ele tenha uma positividade boa e você possa realmente afirmar, tem que estar lá mais ou menos no 5º dia de sintoma. Então não adianta você começar com febre, dor no corpo hoje e querer amanhã fazer teu exame. Ele vai dar negativo, mas não vai refletir a tua realidade. Nós estamos procurando o vírus. Existe agora um outro exame que pode ser feito, que é procurar o antígeno pelo sangue. Precisam de 3 dias de sintoma. Então essa é a primeira fase de diagnóstico. Depois existe o tal do teste rápido, que é aquele que tira a gotinha do dedo e ele vai procurar anticorpo. Ele vai procurar a tua defesa. Ele vai ficar positivo lá para o 8º, 10º dia. Ou seja, antes o teste rápido não funciona. E depois, mais lá para frente, com 15, 20 dias, a gente faz o sorológico no sangue para procurar o teu anticorpo. Você já passou pela doença, você está combatendo a doença ainda. E isso ainda é muito engraçado, porque o Covid, como a gente não tem parâmetro dele anterior, a gente vê paciente com 3 meses, 6 meses já curado e ainda com anticorpo. Meu pai mesmo, minha mãe mesmo, foram repetir a sorologia deles, eles ainda têm anticorpo no sangue. Para eles é muito bom porque eles ainda têm defesa, né? Mas fica uma coisa muito imprecisa. Então, o pessoal da secretaria está fazendo o melhor? Está fazendo o melhor. Não dá para fazer teste todo mundo por número de teste e também principalmente porque se não tiver aquele dia exato, não vai dar positivo. Eu tenho pessoas, amigas que eu atendi e que clinicamente eram Covid, de leve a moderado. Fizeram o teste e deu negativo. Passou uns dias, foram lá, fizeram a sorologia e tiveram Covid. Tá? Então essa é a grande dificuldade da coisa. Hoje a gente teve aquela questão no Amazonas, muitos casos, o negócio lá entrou num colapso. A gente viu que aqui no sul de Minas o número de casos vem aumentando. A gente percebe isso aqui em Andradas, em menos de um mês, mais de 170 casos, que não era a média de casos, o número de notificações aumentando. Acho que ontem, se não me falha a memória, passou de 70 notificações em um dia. Pinhal, acho que a região é algo parecido que está acontecendo. Isso é preocupante. Muitos casos, muitas pessoas sendo notificadas que vão resultar casos positivos, uma porcentagem desses números. Vão. E aí? As pessoas têm que ter essa consciência. Opa, peraí, vou fazer minha parte, vou sair, vou de máscara, vou de luva. Claro. Esse é o segredo para parar um pouco essa transmissão? O melhor seria você só fazer o que você precisa fazer realmente, essencialmente, para fora de casa. O pessoal que tem o comércio, que trabalha em comércio, que tome todas as devidas cuidados para poder atender quem precisa. Mas evitar aglomeração. Desculpa, gente, mas não é hora de bar. Não é hora de festa. A gente vê vídeo aí, cara, dói o coração da gente. O pessoal se aglomerando em loteamento. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. O Covid está aqui para mostrar para a gente que a gente não cuida do outro. Simplesmente a missão dele nesse planeta é isso. Mostrar para a gente que a gente não tem consideração e não tem compaixão com o colega, com o conhecido e até com o desconhecido. Não quero entrar em questão religiosa e nada disso, mas é isso que está acontecendo. Outra questão importante, a gente até comentou de falar isso, é a respeito de medicação. A gente vê na internet todo dia a cloroquina é eficaz, a ivermectina é eficaz, o Anita é eficaz, a anitazomida, a colchicina é eficaz. Não dá para ter certeza. A doença é nova, tem trabalhos todo dia, toda hora. Vocês veem o tanto de coisa que a gente estuda todo dia para isso, dizendo a eficácia de uma, a eficácia de outra, mas não é comprovada. Eu não posso afirmar com certeza que eu vou passar um remédio para o João e que para ele vai funcionar, mas para o Roberto não vai funcionar. Então a gente não pode arriscar uma medicação onde a gente não tem uma eficácia. Se eu tenho uma amidalite, eu vou lá e tomo uma amoxicilina, eu sei que eu vou pegar todo mundo, vou tratar todo mundo. Mas a ivermectina, a cloroquina, elas não são assim. Tanto não são assim que a maioria dos países do mundo não usam isso como protocolo. O pessoal que está soltando isso como protocolo da Unimed, não sei da onde, do hospital de não sei da onde, chama-se desespero. Está todo mundo desesperado, a gente não tem... É um pau no meio do oceano. Está todo mundo tentando se agarrar. Mas não dá para você afirmar, não dá para você dizer. Eu estou há quase um ano trabalhando no Covid. Eu não tomei nada, não tem nada comprovado. Eu tomo suplementação de vitamina e uso máscara. E rezo. E tomo 20 banhos por dia. Não é fácil, gente. Não é fácil.
E eu vou embora para minha casa todo dia com medo. Como eu trabalho na linha de frente, como eu sou co-coordenador, como eu estou lá todo dia, Pinhal fez o quê? Quando recebeu as suas doses, as primeiras doses foi para o pessoal da saúde de cara mesmo, e a gente foi vacinado. Ah, é a vacina chinesa, não tem comprovação. Tem comprovação sim, protege. Eu não estou totalmente protegido. E mesmo que eu tome a segunda dose e eu fique totalmente protegido, eu posso ser um vetor. Eu posso não pegar a doença e vir para minha casa e passar para minha sogra, passar para minha esposa, passar de novo para minha mãe, passar para um outro paciente que eu atendi. Então é complicado isso. Você falou uma coisa importante que é em relação à vacina. Mesmo com a vacina chegando agora, a gente não pode descuidar. Não. Não pode esquecer do álcool em gel, Não. não pode esquecer da máscara. Mesmo com uma vacinação em massa, que isso no Brasil ainda vai demorar um pouco para chegar aí ao rebanho que todo mundo fala, né? que é uma quantidade de 70% a 80% da população vacinada, para diminuir um pouco a circulação do vírus, ainda a gente vai ter que usar essa máscara por um período, né? Ah, vai. Eu acredito que essas medidas vão precisar ser executadas durante esse ano todo. O Instituto Butantan e a Fiocruz estão aí em parceria com duas multinacionais para a fabricação da vacina, a Sinovac, que vem da China, e a da AstraZeneca, né, que é a vacina de Oxford, que todo mundo fala. E são instituições nacionais, merecem todo o nosso crédito e credibilidade. Quantas mil pessoas que foram picadas de cobra e foram salvas com soro do Instituto Butantan? Só que não tem dose para todo mundo. Não tem dose porque não foi planejado até agora. Não tem dose porque houve briga política. Não interessa. O que interessa é que enquanto 70% a 80% da população não estiver vacinada, a circulação do vírus vai continuar. Existem grupos prioritários? Tem grupos prioritários. O Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde de Andradas, de cada município, tem autonomia para entender quem é prioridade na sua cidade. A gente sabe que quanto mais idoso, melhor. E o pessoal que está na linha de frente que vai levar para sua casa. Existe uma outra linha de raciocínio, acho que da Arábia ou dos Emirados Árabes, eu não sei, que lá eles começaram a vacinar os mais jovens. Mas aí agora eles começaram a descobrir que o mais jovem não pega, mas ele leva a doença para casa dele e mata o pai e a mãe. Então a ordem das coisas tem que ser o linha de frente e os idosos. Tá? A vacina da Sinovac, elas são 2 doses e você pode ter um intervalo de até 21, 28 dias, mais ou menos, da primeira para a segunda dose. Não vai afetar a tua imunidade se você atrasar a segunda dose. Então está chegando muita dose agora e a maioria das secretarias estão optando por vacinar mais pessoas. Eu acho isso correto. Assim a gente amplia o número de pessoas protegidas. Tá? Nelly, então fica o recado mesmo, né? Se proteger, cuidar dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, esse é o momento para cuidar, é se proteger. Exato. É ruim usar máscara? É muito ruim. Mas garanto para vocês que é muito melhor do que um tubo na boca, do que um ventilador mecânico funcionando, tá? É muito melhor do que ver o teu pai e tua mãe doente e você não saber se seu pai vai voltar para casa. É muito melhor do que você ter que ouvir de um médico ou de um colega que o seu familiar morreu de Covid. Eu tenho que ser meio agressivo e meio duro nessa história porque é isso que a gente está vendo todo dia, tá? Nós tivemos um paciente em Pinhal, 30 e poucos anos, que faleceu com a gente. O comentário da família é que ele não usava máscara e achava isso um absurdo. Ele morreu de Covid com 34 anos, tá? Então é um apelo mesmo, é um apelo como andradense, é um apelo como médico, é um apelo de humano mesmo. Vamos cuidar, gente, vamos usar máscara, vamos passar o álcool gel, vamos evitar o distanciamento, vamos trabalhar, mas vamos tomar cuidado. E, por favor, quem não acredita nisso, respeite os outros e use a máscara, tá? A gente vê muita gente vociferando nos lugares aí que não usa máscara e não acredita nisso. Mas respeite o outro e use a máscara pelo outro, tá? Eu garanto que isso vai fazer um bem enorme para você e você não sabe quanto. Nelinho, queria agradecer a sua participação, você ter achado esse teu espaço na tua agenda. Obrigado. Espero na próxima vez a gente poder falar sobre música. Vamos. Que tem trabalho novo chegando aí. Tem. Nós estamos para lançar CD novo aí e a gente vai vir falar sobre isso, tá bom? Muito oportuno. Obrigado. Muito obrigado, um bom trabalho, que vocês continuem aí ajudando a salvar vidas e conscientizando as pessoas. Muito obrigado. Se cuidem, tá? Por favor, tá? Conversamos hoje com o médico Dr. Nilo Davi Paro.